Compartilhar aqui. Botei para gravar de novo, né? Porque essa apostila vocês têm acesso, tá? Eu já mandei lá para o grupo. Aí você pode, né, ler aí depois também, tá? Conferir. Então vamos lá. Então, as primeiras informações aí, né, sobre a questão do texto bíblico, né? Um primeiro passo aí, né? A palavra Bíblia, né, vem do grego, é um plural, tá? Bíblia, que significa os livros, né? Passando para o latim, tornou-se uma palavra feminina singular, a Bíblia. No entanto, mais do que um livro, é uma biblioteca. Isso é a consciência que a gente tem que ter muito clara quando está estudando a Bíblia. Porque quando eu leio Gênesis, eu não estou lendo da mesma forma que o livro de Mateus ou o livro de Apocalipse. Em Gênesis, eu tenho gêneros literários, eu tenho objetivos, eu tenho um contexto cultural e temporal muito diferente de Mateus e de Apocalipse. Então, cada livro da Bíblia, cada texto bíblico, ele precisa ser lido como um livro só, né? Há uma perspectiva que as pessoas falam que a Bíblia responde à própria Bíblia, né? Que o Antigo Testamento, que o Novo Testamento completa o Antigo, e aí por diante. É preciso olhar isso com algum cuidado, porque, dependendo do texto, ele pode ser uma releitura, certo? O Novo Testamento ele faz uma releitura do Antigo Testamento. Então, a gente precisa olhar isso com muito cuidado aí. A Luana já entrou? Está aí, a Luana? Sim. Ah, tá. Já entrei. Tá bom. Vou botar lá no grupo aqui que eu vi. Agora é que eu vi. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, lembrar disso. A Bíblia é um conjunto de livros, né? A palavra testamento não tem o sentido que lhe damos em nossas línguas, né? A tradução latina traduziu por testamento o termo hebraico que nós traduzimos por aliança. Trata-se, pois, da antiga aliança, celebrada por Deus com o seu povo por intermédio de Moisés, e da nova aliança, né? Então, tem alguém que está com o som ligado. Puder desligar aí o microfone, que aí fica melhor. Eu acho que é o João, tá com o som ligado aí. Estão oferecendo água aí. Ó. Então, a gente tem o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, e o Novo Testamento, ou a Antiga Aliança. Tá certo? O Antigo Testamento compõe-se de 46 livros nas Bíblias católicas, e as Bíblias protestantes têm livros a menos, né? Baruque, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias, não fazem parte do nosso cânon. Os protestantes, às vezes, denominam esses livros de apócrifos, não verdadeiros, né? Algo que não se pode provar com certeza, e os católicos chamam de deuterocanônicos. Por quê? Porque eles foram acrescentados ao cânon depois que o cânon estava fechado. Alguns defendem a ideia que esses livros foram incluídos no processo da Contra-Reforma. Você teve a Reforma Protestante, né, que criou um cisma dentro da Igreja Católica, e após, né, isso, para poder combater esse movimento de divisão, a Igreja trabalhou a questão da literatura, e aí a inclusão dos chamados livros deuterocanônicos, né? Segundo alguns aí, tá certo? Bem, o Novo Testamento é idêntico, né, em qualquer uma delas, né? E aí tem 27 livros. A nossa Bíblia tem 39, né, a protestante, e a dos católicos tem aí 46. No nosso caso, nós, né, que somos estudantes aí de teologia, é interessante a gente estudar os livros apócrifos ou deuterocanônicos. É interessante a gente ter várias versões do texto bíblico, né? Porque isso nos ajuda na análise, né?
no entendimento do texto. É óbvio que você vai pregar na sua igreja, você não vai pregar usando o texto de Eclesiástico, né? A gente usa Eclesiastes, não Eclesiástico. Por quê? Porque ele não é um livro para que nós preguemos nele, porque nós não fazemos doutrina, né, em cima desse livro, né? Ele não é canônico para a gente. Mas ele nos ajuda a entender o ambiente de formação do texto, histórias, né, que o nosso texto traz e às vezes a gente não compreende, entendeu? Então, culturalmente, é importante estudarmos esses livros, tá certo? Sobre os textos da Bíblia, né? Já falei, né, que a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico e aramaico, e aqui a gente vai dar uma detalhada melhor. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês o texto grego e o texto em hebraico. Ontem, na aula de Novo Testamento 2, eu até mostrei, né, o Novo Testamento grego. Hoje eu aproveito para mostrar o texto em hebraico para vocês. Deixa eu tirar aqui da... Deixa eu botar aqui maior, que eu acho que dá para vocês enxergarem melhor. Essa aqui é a Bíblia hebraica, certo? Vocês vão estudar hebraico, né, quem ainda não estudou. Esse aqui é o texto hebraico. Olha que maravilha, ó. Vocês vão aprender a ler esse monte de tracinho, esse monte de pontinho aí. Em hebraico, literalmente, um pingo é letra. Esse aqui é o texto do Novo Testamento grego. Vocês também vão aprender, né? Aí o grego. E tem o texto grego do Antigo Testamento, que é a chamada Septuaginta, que é esse aqui. Esse aqui é o Antigo Testamento grego. É uma tradução muito antiga, que inclusive foi usada pelos apóstolos, né, ou pelos autores do Novo Testamento, né, para falar do Velho Testamento. Então, às vezes, quando você tem problema de versões ou traduções diferentes, desculpa, é porque o autor não usou o texto massorético. O texto massorético é esse aqui, eu vou explicar depois. As massoras, você está vendo aqui, né, em hebraico, ó, a letra está aqui, ó, né? E aí tem os pontinhos, tem os tracinhos. Esses pontinhos e tracinhos, que a gente vai ver depois, são chamados as massoras, que dão o som vocálico. O hebraico só tem consoante. E aí o texto massorético, né, é usado no Antigo Testamento. E quando os autores do Novo citam o Antigo, às vezes eles usam o texto da Septuaginta, que é a tradução grega, que era a língua que, né, que eles falavam, que era mais simples. Então, às vezes, por isso tem, né, algumas incoerências nas citações do Novo em relação ao Velho, certo? Mas vamos passar lá para a apostila e a gente vai tentando entender isso aí melhor. Alguém quer perguntar alguma coisa? Está tranquilo até aqui? Beleza? Podemos seguir? Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Professor, sim, nessa Bíblia aqui, a Taná, tem essa no hebraico. Eu posso usar ela, né? Também. Alguma coisa assim. A Tanakh? Posso estar usando. É. A Tanakh é a Bíblia hebraica. Ó, dá para ver ela aqui? Não, estou vendo, não. Calma aí, deixa eu botar você aqui, calma aí. Cadê você? Calma aí. Aí, tô vendo? Então, a Tanakh aí é a Bíblia hebraica, só tem o Antigo Testamento. É, exato, só o Antigo. Isso aí. Está em hebraico? Está em hebraico. Você lê? Você mostrou aí. Aqui, ó, é hebraico aqui, ó. Dá para você ler aqui, hebraico? Não sei. Você lê hebraico? Não lê nada. Eu vou aprender. Tem um texto, ó. Não lê nada. Tem esse texto aqui, ó, que é o Antigo Testamento interlinear.
ele traz hebraico e português. Então, para você que não sabe o hebraico, ele é legal que ele traz aqui, ó. Traz o texto em hebraico e embaixo ele traz a tradução. Entendeu? Eu não sei se esse aí traz. Esse traz, ó. Traz embaixo de cada palavra? Não, embaixo não. De cada palavra, não. Então, ele te dá uma tradução do lado, né? Isso. Então, esse aqui que eu mostrei, quando a gente estuda hebraico, ele é mais objetivo. Mas esse seu texto aí, ele é óbvio que serve, mas você vai ter que saber traduzir, entendeu? Entendeu? Não, mas dá para aprender. O que eu vou aprender com o senhor. Provavelmente. Tá bom. Tá, beleza. Então, vamos lá, ó. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas passagens em aramaico, né? Com exceção de alguns livros escritos em grego, na Bíblia Católica, tá certo? Às vezes, chama-se o texto hebraico de texto massorético. Os massoretas são sábios judeus que, a partir do século VII da nossa era, colocaram vogais no texto para facilitar a leitura do hebraico, que, como árabe, normalmente se escreve apenas com consoantes. E aí foi aquilo que eu mostrei, né, antes ali. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego a partir do século III, antes de Cristo, que é esse aqui, ó, Septuaginta, tá? Em Alexandria. Essa tradução, bastante heterogênea, é chamada de os 70. Fala-se também a 70 ou Septuaginta, abreviação de tradução dos 70 sábios que, conforme a lenda, traduziram o texto hebraico do Pentateuco. Conhece-se outras traduções gregas antigas, as de Áquila, Símaco e Teodosião. O que é interessante para a gente que é estudante de teologia? Essas traduções, cada uma delas, nos dá uma visão do texto, né? Nos dá uma forma de entender o texto. A sua Bíblia em português, ela é não apenas uma tradução, ela é também uma interpretação. E isso para a gente é legal compreender, porque a partir do momento que a gente começa a estudar o texto bíblico, eu preciso ter a minha interpretação, eu preciso ter a minha visão do texto. Então, a gente tem contato com as línguas originais para que a gente possa fazer essa tradução e, a partir disso, colocar a nossa perspectiva em cima do texto, tá certo? Seguindo aqui, o Novo Testamento foi escrito inteiramente em grego, na língua comum, que é o chamado grego koiné, certo? Chamado de koiné ou língua comum, na época que não é mais o grego clássico. A tradução latina da Bíblia foi feita em várias épocas. A que se chama Vulgata, a abreviação de Editio Vulgata ou edição vulgarizada. É obra de Jerônimo, né, no final do século IV, começo do século VI. Todos esses textos, eles têm a sua relevância porque eles vão dar versões, né, das passagens bíblicas. Isso para a gente é legal. Vou dar um exemplo. Lá em Romanos 8, 28, você lê assim, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Contudo, existem textos em grego, mais antigos do que essa versão, que dão a ideia do seguinte: em meio a todas as coisas, Deus traz à existência algo de bom. Então, eu te dei aqui duas versões. Uma, né, que diz que tudo contribui, né, e isso é muito usado. Às vezes a pessoa é assaltada, perdeu um parente, está doente, alguém vai lá e lê Romanos 8, 28, achando que isso é algum tipo de consolo. Contudo, o texto de Romanos 8, 28, essa versão mais antiga, ela não diz que tudo contribui. Ela diz que, em meio a todas as coisas, Deus está presente. Então, em meio a situações difíceis, em meio ao assalto, em meio a uma doença sem cura, eu posso
né, ter a consciência de que não estou sozinho, porque Deus está presente. Mas não de que isso vai contribuir ou vai gerar alguma coisa de bom, né, que gera até uma certa frieza, às vezes, dependendo do momento que você usa esse texto. Então, ao ter contato com a língua original, eu consigo entender, né, essas questões dos textos e aí trabalhar a mensagem de maneira adequada para não cometer nenhuma gafe, né, aí, em relação à apresentação da mensagem do texto. Vamos seguir aqui. Uma outra coisa sobre a Bíblia, que é importante a gente lembrar, é o seguinte. Inicialmente, a mensagem, né, as histórias, elas iam sendo contadas oralmente. Né? Um ia contando para o outro, ia contando para o outro, ia contando para o outro. Depois, essas histórias orais, elas se transformaram em documentos, em textos, em tradições. E aí, o que nós temos da Bíblia? Nós temos uma coleção de tradições orais e uma coleção de tradições escritas. Então, o texto que inicialmente foi transmitido oralmente, ele chegou, né, com várias ideias. Vou dar um exemplo. A crucificação de Jesus. Em Mateus, você tem a crucificação, e em Lucas, você tem a crucificação. Nesses dois textos, são apresentados histórias diferentes. Num deles, os dois ladrões escarnecem de Jesus, e no outro, um escarnece e o outro defende. Por que isso? Por causa das tradições orais. Então, quem escreveu um texto fala a partir, né, de um determinado grupo de testemunhas. Quem escreveu outro texto fala a partir de outro grupo de testemunhas. Um outro exemplo, lá em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 1, a gente tem a criação do mundo, um relato. Em capítulo 2, a gente tem outro relato da criação do mundo, mais sucinto, mais objetivo. Nós temos dois textos que representam duas tradições, né, dois grupos, né, dominantes que entendiam como o mundo foi criado a partir do poder do Deus judaico. Então, entender esses processos é importante, né? Você vai ler, voltando lá aos evangelhos. Eu tenho 4 evangelhos. Nesses 4 evangelhos, Jesus é apresentado de maneira diferente. Por quê? Porque cada um segue uma tradição, cada um segue um objetivo. Então, cada um apresenta a história de uma maneira. Isso é fruto do processo de transmissão oral e transmissão escrita também. Tá certo? Então, essas são questões que a gente precisa ir já tendo contato para nos ajudar a entender, né? Porque, às vezes, eu tenho um mesmo texto, uma mesma história, apresentada de maneiras diferentes. Pensa nas bem-aventuranças de Mateus e de Lucas. São diferentes. Pensa na genealogia de Mateus e de Lucas. São diferentes. Por quê? Por causa da fonte de cada autor, por causa do objetivo de cada autor, por causa do processo de transmissão que cada texto passou. A importância disso é entender que o texto ele possui, né, várias fontes. E, a partir disso, cada autor vai descrevendo ali a sua história de acordo com o seu objetivo. Tá certo? Deu para entender isso, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Só uma pergunta. Fala aí. Mateus ele escreveu para os hebreus, é verdade? Isso, ele é um texto mais judaico, mais ligado à tradição judaica, né? Dá para dizer que o grupo a que o texto é destinado provavelmente era de maioria judaica. E Lucas escreveu para os gregos?
Eu diria que não foi apenas para os gregos, mas Lucas tem uma abertura maior, né? Ele fala de maneira mais universal. O que poderíamos dizer é que ele escreve para os não-judeus, entendeu? Porque não eram apenas os gregos, né? Mas a gente pode dizer que o Evangelho de Lucas foi escrito para os não-judeus. Ok. Tranquilo? Tranquilo. Bem, a parte mais antiga da Bíblia remonta justamente deste tempo, 1100 a.C., quando a escrita ainda não era bem definida, e é oral. Desde este tempo, já se fora criando uma tradição que existia oralmente e era transmitida aos novos pelos mais velhos nas reuniões que haviam nos santuários. Por esse tempo, só eram relatados os acontecimentos do deserto, do Sinai, da aliança de Deus com o povo. Mas os jovens queriam saber o que havia acontecido antes disso. Então foram sendo compostas as histórias dos patriarcas. Mas, e antes deles? Antes de Abraão, passaram a história da criação no mundo. Por isso se afirma que a parte mais antiga da Bíblia é o Cântico de Débora, no livro de Juízes. A partir daí, fez-se um retrospecto didático histórico. Se você analisar a história da criação no texto bíblico, você tem que lembrar o seguinte: a história da criação na Bíblia é a percepção do judeu sobre a criação do mundo. Outros povos antigos tinham suas visões sobre a criação do mundo. Se você comparar com a literatura de outros povos, você vai perceber que há semelhanças com o texto bíblico. E essa literatura de outros povos é até mais antiga. Tem um livro que eu gosto de apresentar, que é esse aqui.